nosso coração e que verdadeiramente, Pai, possamos ter entendimento da Tua palavra, entendimento de quem somos em Ti. Ó Deus, conhecer e receber a identidade que temos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem falando conosco nesta manhã. Desde já repreenda toda barreira, todo impedimento, todo obstáculo. Vai colocando por terra toda distração na mente, no coração dos teus filhos. Ó Deus, nós proibimos agora toda distração na nossa mente. Ó Pai, todo pensamento contrário à Tua palavra, tudo aquilo que nos leva para longe da Tua vontade, Senhor, nós repreendemos e anulamos agora. Em nome de Jesus e Te clamamos, vem agir nesse lugar, vem no nosso meio. Vem trazendo entendimento, libertação, cura. Vem, Senhor, falando a cada coração. Vem, Pai querido, preparando o nosso coração nesta manhã para recebermos a Tua palavra, para acolhermos, ó Deus, a revelação do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Graças a Deus. Amém. Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio nessa manhã, na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Então vamos voltar lá para a aula 19, a última página aí. Nós paramos na dor emocional. Na verdade, nós lemos um bom trecho, né? E aí eu vou pontuar algumas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá. Dor emocional. O agente principal, o combustível emocional que nos induz a esse processo cíclico de autodepreciação é a dor emocional. A dor da rejeição é o pior tipo de dor. Precisamos aprender com Jesus a superá-la. Então, desde a aula passada, a gente vem costurando sobre isso, né? Falando que Jesus, ele foi lá no... Deixa eu ler aqui. Em 1 Pedro 2:23, diz que ele, sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E lá em Salmos 118:22, diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, ou seja, tornou-se a pedra principal, tornou-se a pedra fundamental, né? E sobre essa pedra nós devemos construir a nossa vida com Deus. É baseado nisso que a nossa vida com Deus precisa ser construída. Por que Jesus tornou-se cabeça de esquina? Justamente porque ele teve autoridade para isso. Então a gente diz que só tem autoridade para se tornar cabeça de esquina quem passa por aquilo que Jesus passou. Amém? E nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Como a pastora André que sempre fala a respeito disso, né? O cristão, ele é o quê? Pequeno Cristo. Então nós somos pequenos Cristos. Se somos pequenos Cristos, então nós devemos andar pelo mesmo caminho que ele andou. Amém? Nós não precisamos ir para a cruz porque a cruz só ele mesmo, né? Só ele mesmo que passou pela cruz, mas nós temos que carregar a nossa cruz constantemente. Amém? E nós temos que lançar os nossos pecados na cruz do Calvário. Temos que lançar as nossas iniquidades, as nossas transgressões, isso é indiscutível, né? Temos que levar até a cruz. E precisamos aprender com Jesus a caminhar da mesma forma que ele caminhou, como 1 Pedro ali disse, né? Ele foi injuriado, ele foi rejeitado. A psicologia ensina que a dor da rejeição é a pior dor que existe. É uma das piores dores que existem, é a dor da rejeição. Então, Jesus passou pela rejeição. Ele não poderia, sendo homem, né? Ele não poderia se revoltar? Vamos tirar um exemplo aqui. Jonas. Olha só, mas não é que está acontecendo, meu pastor, não está vendo? Isso está acontecendo hoje aqui. Está acontecendo. Pastor Fabiano não está entendendo nada. Está acontecendo algo aqui hoje, pastor Fabiano. Vocês, cabra-macho, vocês estão se combinando aí. Então, onde eu parei, gente? A psicologia fala que a dor emocional é a pior, a dor da rejeição é a pior dor que existe. E Jesus padeceu essa dor. Ele foi rejeitado, ele sendo Deus, ele foi rejeitado pelos homens. Veio para o que era seu. O versículo mais triste da Bíblia para mim é esse. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas também se torna o versículo mais alegre quando diz, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no meu nome. Então é o versículo mais triste e o mais maravilhoso também da palavra de Deus, né? De toda a Bíblia. E a gente vê uma comparação, né? Jonas,
Ele estava ali pregando a palavra. Ele era um servo fiel, Jonas? Sim ou não? Era. Ele era tão fiel que ele chegava a ser religioso, de tão fiel, né? Ele foi muito fiel a Deus, ele era temente ao Senhor, ele se desviava do mal, ele se apartava do mal. Tanto, ele tinha tanto a santidade na vida dele, era tão aguçada, que ele fez o quê? Quando Deus mandou ele pregar em Nínive. Eu não vou lá de jeito nenhum. Aí aconteceu tudo que aconteceu, ele foi para a barriga lá do grande peixe, foi vomitado, chegou em Nínive, pregou lá. E ficou sentado no alto do monte lá, esperando Deus derramar, esperando Deus cair, mandar fogo do céu e destruir a cidade. Não foi? Não foi assim que aconteceu? Acho que ele pensava que ia ser igual Sodoma e Gomorra, né? Agora eu vou ficar daqui olhando. Aí ele fica aborrecido. Aí nada acontece. Absolutamente nada acontece. Aparece alguém e fala para ele: não, nós ouvimos a palavra que você pregou. A gente, né? A gente tá jejuando. Tá? E ele ficou revoltado com isso. Por quê? Ele estava tão ofendido. Ele sofreu alguma afronta pessoal? Não. Mas ele estava tão ofendido com o que o povo fazia, que era contrário a Deus, que ele tomou aquela dor para ele. Aquilo ali era uma dor de rejeição. E vocês lembram que eu contei aqui para vocês? Que eu fiquei muito, assim, no primeiro amor eu falava de Jesus, né, com muita timidez, né, para estranhos. Com muita timidez eu falava de Jesus, mas eu ainda falava, né? Aí isso daí, a situação da velhinha no ponto de ônibus, vocês lembram que eu contei? A velhinha tão bonitinha, e ó, aquela visão, eu fui criada por vó, por bisavó, pensei, que bonitinha, deixa eu falar de Jesus para ela, né? Não, precisa, a mulher virou uma bruxa na hora. Me excomungou. Aquilo ali foi uma dor de rejeição para mim, porque, poxa, ela está rejeitando Cristo, que me salvou, que me libertou, como é que pode? Então, Jonas agiu da mesma forma, né? E a coisa não foi nem com ele, baseado numa dor de rejeição, por conta de tudo aquilo que o povo fazia, né, contra a palavra de Deus. E às vezes a gente se ofende, a gente se sente tão rejeitado porque uma ideia não foi aceita, ou porque no trabalho, né, ou está lá no grupo de escola, está preparando, não, né, aquilo, ou estão me deixando de lado, ou não estou sendo visto na minha casa, eu não estou sendo visto no meu trabalho, eu não estou sendo visto na igreja. Isso causa dor de rejeição, mas a gente tem que aprender com Jesus. Porque Jesus, ele sabia quem ele era. Então não importava o que acontecesse com ele. Entendem isso? E isso fica muito claro ali no Getsemane, fica muito claro. Porque ele chega diante de Deus e ele ora, e ele de joelho dobrado ali clamando, ele está em agonia, ele está em angústia. Pela primeira vez ele pede para os discípulos ali: olha, orem comigo, que eu estou angustiado. Orem comigo, porque eu estou triste, eu estou entristecido, me ajudem em oração. Olha só, Jesus estava pedindo ajuda de oração para os discípulos. Olha o tamanho da agonia e da angústia que ele estava. E ali, ele, de joelhos, ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita conforme a tua vontade, não a minha. Ele entende quem ele é. Percebem isso? Não significa que a tua dor não vai doer. Não significa que a tua dor é menor, não é isso. Deus, ele valoriza, ele entende a nossa dor. Porém, nós temos que ter o entendimento de quem nós somos. E não chegar diante de Deus falando: Senhor, como eu já orei muitas vezes, olha o que o fulano está fazendo comigo. Olha o que o ciclano está fazendo. Olha o que está acontecendo na minha vida. Olha, Senhor, olha como é que ele chega diante de Deus, o Filho de Deus. Deus encarnado, ele chega diante de Deus e fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, está doendo. Essa rejeição está doendo demais. Saber o que vai acontecer comigo daqui por diante está doendo demais. Então, se possível fosse, o Senhor encontrar aí alguma outra forma, passa de mim esse cálice. Mas se não tiver como, que seja feita conforme a tua vontade. Mas ele reconhecia que ele era filho. Como é que o primeiro passo, e essa aula, ela fala mais sobre isso. A gente está tendo muito conhecimento, muita informação a respeito de dor, a respeito de como são as reações, como Satanás age, como é o trabalhar do inimigo. A gente está estudando muito sobre isso, mas essa aula é sobre nos parecermos mais com Cristo.
no sentido de aprendermos a lidar com a rejeição. E, queridos, prestem atenção. Isso vai acontecer enquanto a gente estiver aqui na Terra. Enquanto estivermos aqui na Terra, isso vai acontecer. Enquanto Jesus não voltar, isso vai acontecer comigo, com você, com todo mundo. Amém? Então, a gente precisa aprender a lidar com a dor da rejeição e superá-la. Superar a dor da rejeição. Amém? A dor emocional normalmente é muito mais penetrante do que a própria dor física. O sentimento de rejeição, a humilhação, a vergonha e o sentimento de insuficiência podem facilmente descontrolar as reações humanas, comprometendo a formação do caráter, prendendo o comportamento em cadeias ativas ou passivas de rebelião. Então, a gente pode falar aqui um pouquinho sobre personalidade e caráter, né? Eu me atrevi a estudar, tá, Noêmia, sobre qualquer coisa você me corrige. Então, a personalidade, o que é a personalidade? Se você puder, anote aí. A personalidade é um conjunto de características que definem a forma como uma pessoa pensa, sente e age. Então, a personalidade é um conjunto de características que vai definir a forma como uma pessoa pensa, sente e age, e é aquilo que vai diferenciar uma pessoa da outra. Então, eu não sou igual a Noêmia, que não é igual ao Guto, que não é igual ao Caio, que não é igual a Vilma. Todo mundo, cada um aqui tem uma personalidade. Amém? Cada um de nós. E o que é caráter? O caráter, ele é diferente, mas ele faz parte da personalidade. Ele é a forma habitual de reagir de uma pessoa. E está relacionada com a índole e firmeza moral, ou seja, está associado com a personalidade da pessoa. É um componente da personalidade que se desenvolve ao longo da vida, sendo influenciado pela educação e cultura. O caráter, ele é influenciado, tá certo? O caráter, ele é influenciado. Então, você nunca pode julgar uma pessoa pelo caráter dela, mas pela personalidade, sim. Por exemplo, você pode dizer assim, a pastora Bárbara não leva desaforo para casa. Você está falando da minha personalidade. Certo? Ok. Eu normalmente sou assim. Mas em Cristo, eu vou transformando o meu caráter, que ele fica exposto na minha forma de agir e reagir, né? Que aí eu vou lá na loja, tomo um fora da vendedora e sorrio e aceno para ela. Não brigo mais, não discuto, né? Antes, aí o que você vai dizer do meu caráter? E a pastora está diferente. E ó, o caráter dela está mais parecido com o de Jesus e menos Pedro. Né? Aí você vai falar do caráter. Agora, a personalidade, mas eu sei que ela é assim. Aí você pode dizer assim, não, ela está agindo dessa forma, ela está agindo como Cristo, mas eu sei que a personalidade dela é esquentada, então ela gostaria de agir de outra forma. Amém? Então, caráter é uma coisa, personalidade é outra, mas os dois estão intimamente associados, intimamente ligados. E quando essa dor emocional, ela penetra, né? Quando essa dor emocional, essa dor da rejeição, quando a dor da rejeição ela penetra como um parafuso, né, que a gente falou na semana passada, que cada vez que vai apertando, ele vai entrando mais e vai penetrando mais na nossa vida, ele tem o poder de mexer aí com a nossa personalidade e mexer com o nosso caráter. Então, a ciência explica, a psicologia explica que o caráter ele pode ser educado. O caráter ele pode ser, vamos dizer assim, domesticado. O caráter ele pode ser transformado pelo meio. Então, se eu vivo em grupo, se eu estou aqui na igreja, então eu começo a agir como as pessoas da igreja agem. Se eu estou no meu trabalho e eu tenho um caráter um pouco duvidoso, não tenho uma índole e uma firmeza moral ali, se eu não tenho uma firmeza moral, cada lugar que eu estou, meu caráter vai se adaptando.
Sim, sim. Essa alteração, essa mudança de reação, essa transformação no caráter, porque o caráter ele vai sendo desenvolvido ao longo da vida. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai. Por isso que você vê tantas pessoas que antes eram de um jeito, certamente você conhece alguém. Ah, a pessoa era assim, 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 agia dessa forma, de repente aconteceu uma coisa na vida da pessoa, a pessoa pum, virou a cabeça. Ou a pessoa que tinha a cabeça virada, de repente foi encontrou com Cristo, aí mudou completamente de caráter. É assim ou não é? É assim que funciona. Então, nosso caráter ele vai sendo moldado dia após dia, né? E aí a gente tem que ter essa preocupação de não permitir que essa dor da rejeição venha influenciar no nosso caráter. Porque foi exatamente o que aconteceu com Cristo. Cristo não rejeitou a humanidade, ele foi rejeitado, mas ele não rejeitou. Entendem o que eu estou falando? Ele foi humilhado, mas ele não humilhou. Ele foi desprezado, mas ele não desprezou. E a natureza humana, eu lembro que a minha avó sempre falava assim, olha, bateu, levou. Se você apanhar na escola e chegar aqui e chegar chorando, você vai apanhar de novo, porque você não bateu de volta. Cansei de contar esse exemplo aqui. A Paty, ela era uma criança insuportável. Hoje ela é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. Mas ela era uma criancinha insuportável. E ela me perturbava a vida. E eu apanhava dela, sendo mais velha dela que ela. Porque eu não tinha, né? Eu não vou bater, né? Criança, não vou bater, pequenininha, não vou bater nela. Até o dia que minha avó falou assim, você vai puxar o cabelo dela aqui embaixo. Ó. Pode puxar. Se você não puxar, eu vou puxar o teu. Olha o jeito de ensinar a criança. Ou seja, bateu, levou. Não é isso? Mas Jesus não falou sobre isso também? O que vocês aprenderam? Olho por olho, dente por dente. Não é isso que a sociedade diz? Bateu, levou? Mas não, eu vos digo, se alguém te dá um tapa na cara, você dá o outro também. Oferece a outra face. Isso é caráter. Entende? Ainda que a sua personalidade não queira fazer aquilo ali. Mas isso é caráter. E é caráter de Cristo. Então vamos lá. A dor emocional é o mais alto nível de tentação que pode nos abordar, induzindo-nos impiedosamente a reações pecaminosas, que se transformam nas principais fortalezas espirituais que prendem a alma e contaminam o espírito. É exatamente isso. Quanto mais a gente vai dando legalidade para o inimigo através da dor emocional, e é exatamente aí que ele quer agir. Então, se a pessoa tem uma dor de rejeição, e ela passa por situações na vida adulta em que ela se sente rejeitada, ela já criou ali um mecanismo de defesa, que geralmente é uma obra da carne, né? Ela já criou um mecanismo de defesa e os demônios e o inimigo, ele se alimenta do quê? De pecado. Ele se alimenta de obra da carne. Amém? O nosso adversário, ele se alimenta das nossas obras da carne. Então, assim, se eu critico, se eu estou falando mal, se eu estou praguejando, se eu estou murmurando, se eu estou, sei lá, qualquer outro pecado aí, né? Se eu estou com raiva, se eu estou, enfim, vários, né? Se eu estou agindo na carne, eu estou dando legalidade para o inimigo na minha vida. E aí que ele vai entrando e contaminando o nosso espírito. A pessoa já fica numa cadeia. Não, eu não aceito essa situação. Não, isso daqui, não sei o quê, parará, parará. A pessoa fica tão cheia daquilo, cheia, se inflando daquilo. E aí já contaminou, prendeu a alma dela e contaminou o espírito. A dor emocional pode facilmente, além de fragmentar nossa personalidade e caráter, provocar enfermidades físicas, além das emocionais. Ou seja, a pessoa já tem uma enfermidade emocional. A pessoa já se sente rejeitada, já tem uma dor de rejeição, já tem um complexo de inferioridade, porque normalmente é assim, né, Noemi? A pessoa que tem a rejeição, ela já se sente inferior. Ela já se sente inferior. Então, ela já tem aí uma doença emocional. Na realidade, muitas das enfermidades físicas, antes de se tornarem patológicas, são provenientes de desajustes emocionais. Tratando do emocional, na maioria das vezes o físico é curado, né? É desse jeito que acontece.
Essas doenças surgem como um aviso de que existe algo errado em algum setor na vida do indivíduo. Por isso é importante estar atento e compreender o que está por trás de toda e qualquer alteração no corpo. E aí eu queria mostrar para vocês um livro que eu tenho aqui. Olha só, é um livrinho que eu tenho sobre linguagem corporal. E aí ele fala, a autora, né, desse livro, depois eu até coloco para vocês lá no grupo dos obreiros. Ela fala a respeito de enfermidades que a gente falou na semana passada, psicossomáticas, né? Falamos não, né? A gente ia falar agora aqui. Enfermidades que são provenientes de problemas emocionais. Então eu vou falar só algumas aqui. Eu falei, acho interessante falar sobre isso. Então vamos lá. Alergia na pele. Isso aqui eu tenho, tá? Se não me engano, é Cristina Cairo. Cristina Cairo. Esse livrinho aqui é de Vive na Pele, né? Esse livro aqui é de 99. Quase 20 anos aí o livro. Vamos lá. Alergia na pele. Significa que a pessoa está vivendo momentos de irritação com alguém. Com alguém próximo. Que de alguma forma atrasa seu desenvolvimento, seja pessoal ou profissional. A situação se agrava se ela se sente obrigada a fazer algo que não concorda, pressionada por indivíduos de quem depende de alguma forma. Num quadro desses, não raro, surgem coceiras, como o desejo inconsciente de arrancar tudo aquilo que tanto incomoda. Eu tive uma pessoa, uma ovelha, alguns anos atrás, que ela se casou. E quando ela estava, antes do casamento, ela estava tão contrariada com a família do noivo, e com o noivo também. Aí ela vinha reclamar e vinha falar, pastora, ora, porque está assim, os preparativos do casamento, assim, assim, assim. Eu falava, amada, mas, né, relaxa. Casamento é uma vez só, deixa a tua sogra fazer o que ela quiser, deixa a tua mãe fazer o que quiser, né? Casamento é como eu penso, né? Casamento é aquela coisa para os pais, que os pais estão felizes, querem chamar a tia, a avó, que você nunca viu, mas que quando você era bebê fez um chale para você, né? Fez um bordado para você, ela quer convidar, deixa convidar. Mas nem conhece, deixa convidar. É só esse dia, depois você vai viver a tua vida, né? Deixa fazer, deixa ficar alegre nesse dia, né? E aí essa moça com muita coisa, com muito problema, ela mostrou para mim uma vez, ela falou, pastora, ela foi tirar uma parte da calça dela assim, ela me mostrou, ela falou, olha como que a minha pele está saindo. Isso aconteceu com outras pessoas também, até da minha família depois. Ela foi tirar assim, ela baixou assim a calça, ela falou, olha como que minha pele está saindo. O rosto dela ficava assim, descamando também o tempo todo. Você fez peeling, garota? Não. O rosto dela ficava descamando. Por quê? Porque ela estava irritada com uma situação. Aí passou o casamento, passou uns meses, foram para sei lá onde que foram. Viajaram para o Nordeste e tal, voltou, pele boa, maravilhosa, nunca mais teve nada. Eu falei, tá vendo? Estava estressada por conta. Isso é que acontece muito. Eu me lembro que no dia que eu recebi o diagnóstico da minha avó de câncer no estômago, minha avó teve um diagnóstico de câncer no estômago. Eu estava trabalhando lá na Vila da Penha. Aí a minha avó me ligou e falou, olha, dá uma olhada nesse meu exame aí. Ela não sabia, não entendia. Eu peguei, quando eu li, na hora eu senti o meu rosto começou a queimar, na hora. E começou, não sei se vocês já viram, meu rosto ficar todo vermelho assim. Já viram um bocado, né? Então, aquilo ali é a rosácea. Elas estouram assim, ó. É problema emocional. É o nervoso. O psicólogo diz que o corpo fala. Esses casos que está trazendo para a gente é uma somatização. Você está trazendo para o corpo a resposta que você passou de um emocional, de algo ruim, de algum trauma, de alguma chateação, de alguma apurrinhação. Aí vai estourar o seu ponto fraco, a sua pele, seu estômago, sua cabeça, pressão alta vai subir. Entendeu? Então, o corpo reage dessa forma, o emocional mexe a esse ponto. Por isso que é importante o tratamento. O tratamento médico, tem determinadas situações que acontecem que o tratamento médico,
ele tem que ser de emergência, né? Entrar com medicamento urgentemente para cuidar daquele sintoma. Mas aquilo ali é um sintoma, não é a causa. Aí, vamos falar aqui, ó, de outro problema, que é muito recorrente. Dor de estômago, gastrite e úlcera. O estômago simboliza a forma como alguém assimila a vida e digere as ideias. Porque ele é a parte do nosso corpo que vai assimilar, que vai receber os nutrientes que vêm dos alimentos. Então, ele vai receber os nutrientes, ele vai assimilar, né? Ele vai ali acolher e vai fazer. E digere as ideias. Quem vive reclamando, resmungando, demonstrando pessimismo e sendo do contra, não sou eu que estou falando não, gente. E sendo do contra por falta de generosidade em aceitar as opiniões e os pontos de vista alheios, está mais propenso a ter dores no estômago como projeção de uma indigestão mental. Quem faz isso? O nosso cérebro. Porque a gente está lidando com alguma situação que é incômoda, só que aquilo está nos afetando de tal forma que vem para o nosso corpo. Que o nosso corpo começa a manifestar. O corpo fala. Por isso que esse livro aqui, ele fala sobre você interpretar as pessoas. Sobre você interpretar a linguagem não verbal das pessoas. Porque a gente fala. Eu lembro que uma pediatra falou assim, o Davi não está falando. Aí eu pensei, mas ele se comunica comigo, eu entendo o que ele fala. O pastor muitas vezes reclamava assim, ele não fala. Eu não entendo o que ele quer. Eu falei, mas eu entendo. Ele está se comunicando. Comunicação é diferente de falar. A fala é um componente da comunicação. Mas eu posso me comunicar sem falar. Só as minhas atitudes, só as minhas expressões, só como eu ando, só as doenças que aparecem no meu corpo, isso daí já está comunicando. Isso é comunicação. Então, presta bastante atenção. Não vou falar todas as doenças, não. Mas eu vou terminar aqui a dor de estômago. Dor de estômago, gastrite e úlcera. A gastrite, por sua vez, indica incertezas arrastadas há muito tempo e a necessidade do indivíduo de se sentir compreendido, amado e confortado. Olha a dor da rejeição aí, ó. Já a úlcera aparece quando há medo e insegurança exacerbados, muitas vezes resultado de uma educação repressora. O que fazer? Tente perceber como você é, encarando os seus problemas. Ô Espírito Santo, vem revelar. Aí, ó. Pede ao Espírito Santo, que ela não é crente, a autora, né? Não é um livro cristão, não. Encarando os seus problemas, intransigências, carências, medos ou inseguranças de frente. A partir daí, procure mudar. Afaste pensamentos destrutivos, ceticismo, teimosia, que só atrasam seu desenvolvimento. Pare de remoer pensamentos e angústias, encare seus erros com naturalidade e, se tiver que promover mudanças, faça já com coragem. Um bom caminho para chegar lá é trabalhar com afinco em busca do autoconhecimento, o que torna tudo isso mais fácil e verdadeiro. Aí a Noêmia, para te ajudar a se conhecer aí, ó. Já marque sua consulta. Insônia. Tem alguém aí que sofre de insônia? Não, nem ninguém, graças a Deus. É sintoma de preocupação exagerada com o amanhã, receio de errar ou a incerteza quanto ao futuro. A pessoa tem medo de que as coisas não saiam como planejou ou imaginou. E mais do que isso, se angustia por não poder garantir a solução dos seus problemas. Quer dizer, a gente está falando de situações que acontecem e as causas, né? Labirintite. Eita, que eu tive uma crise há uns dias atrás aí. Vamos falar da labirintite. Ela advém de pensamentos angustiantes, nervosismo reprimido ou o efeito de um golpe emocional. É verdade. É como se a pessoa se sentisse presa, sem amor, sozinha, com dificuldade para se expressar e tonta, diante de muitos problemas emocionais, totalmente desamparada, mas ainda tentando pelos velhos caminhos que nunca deram certo, sem encontrar uma saída. Quando você não sabe o que fazer, eu fiquei assim. Quando você fica com aquele... É isso daí que acontece. O que fazer? É preciso se libertar dos medos e das amarras que sufocam e imobilizam. Pare de se anular e vá em direção do seu sonho. Tá, ok.
Deixe para enfrentar os problemas à medida que aparecem, sem sofrer antes da hora. Isso é bíblico. Cada dia traz o seu mal. Cada dia traz o seu mal. Então vamos resolver um problema por dia, né? Haja com humildade, mas seja firme em suas opiniões e decisões. Deixa eu ver mais uma outra doença aqui. Diabetes. Alguém aí? Alguém diabético ou pré-diabético? Vamos lá. O pâncreas desenvolve atividades essenciais para a continuidade da vida. A diabetes, né, ela vem do pâncreas. Quando alguém se sente triste, sem esperança, perde lentamente as funções do órgão. O diabetes aparece pelo acúmulo de muitos golpes contínuos, como amores perdidos, frustrações financeiras e traições vividas, que faz com que a pessoa se apegue àquilo que passou, pois não consegue se acostumar com a realidade de hoje. Essa profunda mágoa por tudo que se perdeu faz com que o doce da vida acabe. A partir de então, passa também a temer o futuro, porque sabe que o gosto dele pode ser amargo e a insegurança predomina em seu coração, ou seja, o doce da vida se perdeu. Aquele encanto pela vida, aquela alegria pela vida. Eu conheci uma senhora assim. Ela nunca foi feliz na vida sentimental dela. Ela nunca foi feliz. Nunca. Ela sempre foi muito infeliz. Chegou um ponto que ela falava assim, agora eu que vou usar os homens. E aí, ela era uma pessoa que não comia. Aí você pensa assim, mas diabetes é uma doença de gente gorda. Não. Mas diabetes é doença de pessoas que comem muito doce. Não. Que eu nunca vi essa pessoa botar um doce na boca, a não ser de fruta. Ela só comia fruta, essa pessoa. Comia saudável. Não era de ficar se empanturrando de coisa. Não era. Mas ela tinha diabetes. De onde veio isso? Do emocional. A dor emocional trouxe um problema que se tornou patológico. Por isso que a gente tem que vigiar. Qualquer sintoma que você tenha no seu corpo é um sinal de que algo está errado no seu emocional. E isso precisa ser tratado. Amém? Só para finalizar essa parte aqui. Essas doenças surgem como um aviso de que existe algo errado em algum setor da vida do indivíduo. Por isso, é importante estar atento e compreender o que está por trás de toda e qualquer alteração no corpo. A convivência forçada ou inadequada com algumas situações do cotidiano pode acabar por alterar o estado emocional e provocando não só manifestações no campo psíquico, como síndrome do pânico, depressão e demais transtornos de humor, como também desajustes orgânicos, ou seja, é quando torna patológico, né? Existe um termo na medicina para isso, somatização, que significa transferir para o plano físico fenômenos da natureza psicológica. Pastora, nunca tive isso. Estou tendo agora. Foi o meu caso. Eu nunca tinha tido labirintite. Até minha mãe falou, nossa, você é tão nova. Como que você está com isso? Eu falei, pois é. Como que eu tive isso? Então, a gente precisa vigiar. Amém, amados? Vamos para a aula de hoje, então? Vamos lá. Então, na semana passada, nós falamos a respeito da rejeição que Jesus sofreu e como ele lidou com a rejeição. O plano de Satanás. Falamos sobre as necessidades básicas de todo ser humano. Falamos sobre a exigência do mundo, né? Que é você atender e não atender. O que acontece quando você atende às exigências do mundo. Falamos sobre a depreciação pessoal, que é aquilo que fazemos, né? E que nos leva e nos aprisiona. E falamos sobre a dor emocional agora. Então, agora a gente vai falar sobre os mecanismos de defesa. Carcereiros da personalidade. Por isso que a gente tem orado e aprendam a orar dessa forma. Orem dessa forma na sua casa. Orem dessa forma na sua família. Né? Orem dessa forma no seu trabalho. Ore por você. Olha só, todo mundo estava aqui na proibição, né? Estava todo mundo. Lembra que a pastora Ângela falou? Nós temos responsabilidade primeiro conosco. A minha responsabilidade primeiro é comigo. Depois é com meu marido, com meu filho e depois com a igreja. Amém? Então você tem que colocar aí a classificação das suas prioridades. Primeiro é com você.
depois é com seu cônjuge, com seu filho, com a sua casa, com a sua igreja. É assim que funciona. Então, a prioridade é você. Deus em primeiro lugar, óbvio, né? Se colocando ali na presença de Deus, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor em primeiro lugar. Mas nós temos essa responsabilidade de cuidar da nossa mente e de cuidar do nosso coração. E como que a gente faz isso? Aos pés da cruz. Se submetendo ao Senhor. Então, por isso que eu tenho falado com vocês, e eu tenho orado muito nesse sentido, que todo mecanismo de defesa da nossa vida, tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que for que vem para fragmentar a nossa personalidade, distorcer o nosso caráter em Deus, que tudo aquilo caia por terra. Então, quando vocês me vêm orando assim, Senhor, quebra todo sofisma, Senhor, quebra agora toda a fortaleza de orgulho, toda a fortaleza de engano, é isso. Porque ao longo da nossa vida, a dor da rejeição, ela vai nos fazendo criar mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa fazem com que a gente se torne aquilo que Deus não quer que a gente seja. Esses mecanismos de defesa, eles corrompem a nossa personalidade e o nosso caráter. Interferem no nosso caráter. A gente deixa de ser aquilo que Deus que realmente quer. Infelizmente, muitos de nós estamos sendo apenas a sombra daquilo que Deus quer. A gente não está refletindo exatamente aquilo que Deus quer. A gente está sendo só uma sombra daquilo que o Senhor quer para nós. Amém? Então é muito importante a gente entender como as coisas que nos acontecem, elas afetam o nosso emocional. A gente vai falar sobre isso um pouquinho agora e depois eu vou passar um vídeo. Cezinha, tá aí? Tu vai passar o vídeo? Então tá. Vamos lá. Mecanismos de defesa. Carcereiros da personalidade. A psicologia ensina que cargas de rejeição acionam mecanismos de defesa que encarceram a nossa personalidade. Esses mecanismos de defesa são estruturas que se baseiam, olha só, presta atenção. Esses mecanismos de defesa são estruturas que se baseiam no medo de ser rejeitado e no orgulho ferido. Quem tem medo de ser rejeitado? Aquele que já foi rejeitado. O Davi, eu nunca tive nenhum problema com ele dele colocar dedo na tomada, desde bebezinho. Então ele nunca teve medo. Ele nunca teve medo, mas também nunca... Eu dizia, não põe a mão ali, ele obedecia. Não realmente nunca colocou. E hoje em dia as tomadas são diferentes de antigamente, né? Então o risco é bem menor, né, da criança tomar um choque. Mas você não tem um medinho de tomar um choque? Quem tem medo de tomar choque? Porque você já tomou. Se você nunca tomou um choque, você vai ter medo? A gente só tem medo daquilo que a gente já sofreu. Amém? Nós só temos medo daquilo que nós já sofremos. Cada um desses mecanismos de defesa são reações pecaminosas que bloqueiam o desenvolvimento da nossa personalidade. Então Deus, Ele quer que a gente se desenvolva. Que a gente desenvolva a nossa personalidade. Como que se dá isso? Através do contato. Através das nossas relações interpessoais. É que a nossa personalidade também vai sendo desenvolvida. Amém? E junto com isso o nosso caráter. Porque nós somos influenciados pelo meio. Então o nosso caráter também ele vai se desenvolvendo através, não é aquela mensagem que o pastor pregou? Que o ferro afia o ferro. Então, a nossa personalidade, ela vai sendo desenvolvida também através dos relacionamentos interpessoais. É isso aqui, ó, é conviver. Dentro da sua casa, com seu marido, com seu filho, né? Com seus pais, desde pequenininho, quando você vai crescendo, obedecendo, não obedecendo, né? Ficando de castigo, não ficando. Coisas do tipo, né? Na escola, depois mais tarde, mais adolescente, com os colegas, né? Aí na vida adulta e assim por diante. A gente vai desenvolvendo. Só que esses mecanismos de defesa, eles vão bloqueando o desenvolvimento da nossa personalidade. Eles são sempre acionados em detrimento da transparência, do perdão e da verdade. Então, ao invés da pessoa falar a verdade em amor, como eu falei para você semana passada, né? Que a Bebel falava, ó, em nome de Jesus...
Já estou cansado de você hoje, vai para tua casa. É a verdade em amor. Não fica ofendido comigo, não, mas tipo, dá para você ir para tua casa agora? Vai para casa, que eu vou cuidar da minha vida, né? Tenho minhas coisas a fazer, vai para tua casa. Falar a verdade. E muitas vezes a gente acaba acionando mecanismos de defesa, né? Em detrimento da verdade e da transparência. Em vez de a gente chegar e falar, não, olha só, irmão, não é assim. Dá um exemplo bobo aqui, vai. Você não gosta de um determinado tipo de brincadeira. Mas aí uma pessoa que você gosta, que você respeita, que você estima muito, faz essa brincadeira com você. Aí você está sendo verdadeiro? Você está sendo transparente? Não, você está usando um mecanismo de defesa. Porque você não quer o quê? Se indispor com aquela pessoa. Porque você ser transparente, você falar para a pessoa que aquilo te incomoda, vai causar um constrangimento para a pessoa. E às vezes a gente fica mais constrangido que a própria pessoa. Né? Vai causar um certo constrangimento. Então você não quer, você deixa passar, sabe? Acabe deixando passar as coisas. Acabe sabia o que era certo, mas ele deixava passar. Porque ele não queria se indispor com a esposa. Entende isso? São essas coisas, isso se trata de mecanismo de defesa. Eles são sempre acionados em detrimento da transparência, do perdão e da verdade. Transparência, perdão e verdade. Precisa ter esses 3 elementos. São estratégias de fuga e luta em relação às cargas de rejeição. Eu não quero que essa pessoa fique chateada comigo. Eu não quero que essa pessoa fique triste comigo, porque eu não suporto que alguém fique triste comigo. Jesus estava ligando bulhufas para isso, né? A situação lá com a cananeia foi exemplo. Ele não estava nem aí, que estava pegando mal, que ela vinha gritando, e ele continuava ignorando. Ele fez o que ele tinha que fazer. E nós, servos de Deus, você na tua casa, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com seus familiares, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, na igreja, onde você estiver, você tem que saber quem você é e você tem que impor a sua identidade. Não é impor a sua carnalidade, tá? Entenda. Mas impor a sua identidade. Como que se impõe a sua identidade? Não se deixando influenciar por aquilo que vem para corromper a tua personalidade. Entende? Exatamente assim. Diga. Só para esclarecer um pouquinho, para você entender melhor como é que se forma um mecanismo de defesa, eu vou usar aqui uma definição criada pela Ana Freud, tá? Que era a filha do Freud, que estudou muito sobre isso. Ela fala o seguinte, que os mecanismos de defesa do ego são formas de proteção que o inconsciente usa para lidar com situações desagradáveis, que nem a pastora falou. Como os pensamentos, sentimentos, crenças, palavras e atitudes. O objetivo dessa criação do mecanismo de defesa é uma proteção para o próprio ego da pessoa, né, de manter a integridade desse ego. Então, é uma proteção. Não é uma coisa inconsciente que o nosso organismo forma. Não é assim, eu vou tratar a fulana bem, na brincadeira, por exemplo, porque eu quero ficar com ela bem. Não é isso. Vem automático. É uma defesa para você não se... Vamos usar o português, claro, para você não se apurrinhar com a pessoa, é automático. Tá? Então, é uma defesa. Exato. Por isso que diz, né, mecanismo de defesa. E, na verdade, quando você pensa assim, mecanismo de defesa, é algo para me proteger, né? Mas protege o quê? O que está te protegendo? Está te protegendo de ser tratado por Deus. Porque quando eu me levanto, por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Vou falar de mim e vocês devem ir para a vida de vocês para o que vocês acharem. Eu vou falar de mim. Eu passei muitas situações dentro da igreja que uma adolescente não deveria passar.
Muitas situações, mesmo. Situações pesadas, difíceis, de rejeição ao cubo. Não era nem ao quadrado, de rejeição ao cubo. E de pessoas que deveriam cuidar de mim, porque eu era uma... Já falei aqui para vocês, né? Eu era totalmente improvável. Se tem alguém que não deveria estar aqui hoje, esse alguém era eu. Então, assim, ao invés de me tratarem, ao invés de terem paciência, ao invés de sentarem comigo e ministrar sobre a minha vida e procurar entender, por isso que nós estamos estudando. E por isso que eu exponho tanto coisas aqui para vocês entenderem com o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com vidas, a começar pela nossa própria. Muitos aqui são líderes de rede, né? Muitos aqui lidam com pessoas. Então a gente está lidando com vidas e a gente tem que saber lidar com a nossa própria em primeiro lugar. Para a gente poder saber como é que cuida. A partir do momento, tem uma frase que usa, acho que muito na medicina. Eu não sei de quem que é essa frase, mas ele fala assim, estude todas as... Como é que é? Acho que é isso. Estude todas as teorias e tudo mais, mas quando você for lidar com o ser humano, seja apenas outro ser humano. Seja apenas humano. Seja apenas uma alma. Seja apenas um ser humano. Porque, às vezes, o pastor, às vezes o líder, e eu falo isso por mim, eu falo isso pelo que eu vivi, ele se coloca numa posição tão de autoridade que ele se esquece que ele também é um ser humano. Que ele se esquece que o telhado dele também pode ser de vidro. Que ele se esquece que ele também pode passar pelo problema que o irmão ali está passando. Ele se esquece disso. E aí ele se coloca numa superioridade, assim, é banco, e eu sou dessa época. Pecou é banco, errou é banco, era assim. Banco por tempo indeterminado. Eu mal fazia nada, eu só dava... Que eu tinha resposta para tudo, desde a idade do Davi eu tinha resposta para tudo. Que dirá quando eu era mais velha. Então, vinha me questionar, eu tinha resposta para tudo. Se eu me sentisse, então, ameaçada, né? Como eu já tinha sofrido rejeição algumas vezes, se eu me sentisse dentro da igreja, eu achava que eu não tinha que passar por aquilo. Mas o que eu fazia? Eu ia lá e eu batia de frente. Enquanto eu batia de frente, eu não estava sendo tratada. Quando eu parei de bater de frente, comecei a me humilhar diante do Senhor, aí eu comecei a ser curada. Entende? É exatamente aquilo que nós já falamos em aulas passadas, em algumas aulas aí passadas. Às vezes a gente está pensando que é o inimigo que está ali lutando contra nós, mas não, é Deus colocando a mão no nosso peito e falando, não, peraí. É Deus querendo tratar. E a gente não está se submetendo. Eu via pessoas na igreja que falavam assim para mim, Bárbara, como que você está aguentando passar por isso? Irmãs maduras, e eu com 16, 17 anos. Irmãs maduras chegavam para mim. Eu lembro da irmã Roseli, vou dar nome aos bois. Ela foi para a glória já. Irmã Roseli, ela tinha 3 filhos. 3, 4, sei lá. Ela tinha alguns filhos. E 3 deles eram lá da igreja. Ministravam lá, tocavam, era dos jovens e tal. E eu lidava muito com eles. Eu amava a irmã Roseli, ela orava muito comigo. Ela falava assim, Bárbara, de verdade, minha filha, eu não sei como que você está aguentando isso. Se fosse a fulana, ela falou o nome da filha, já tinha ido embora daqui a muito tempo. Já tinha caçado outra igreja para ir. Aí da outra vez, passou mais um tempo, ela falou, filha, vamos procurar outra igreja? Eu vou com você. Eu te levo. Vamos lá na igreja tal. E eu, não, amada, eu vou ter que ficar aqui. Minha mãe mandou ficar aqui, eu vou ter que ficar aqui. E passando por aquilo tudo ali. Eu sei que alguns de vocês também já viveram coisas semelhantes na igreja. Então, enquanto a gente não se submete, a gente não é tratado. E o tratamento, assim como... é lindo quando o pastor prega, né? Que o ferro afia o ferro. Então, eu sou afiada através do irmão da igreja. Mas quando o irmão da igreja te irrita, você quer dar-lhe um... Você quer pegar com o ferro e dar na cabeça dele. Sim ou não? Sim. Mas é o ferro afiando o ferro. Não é só quando está tudo... Quando você está aceitando, não. É principalmente quando você não está aceitando. É que o ferro está amolando o ferro. E isso é para te tornar perfeito diante de Deus. Vocês entendem? Isso é para nos tornar perfeitos diante do Senhor. E enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não se deixar ser tratado, enquanto a gente ficar peitando Deus,
nada vai acontecer. Nada vai acontecer. É se sujeitar. O que Cristo fez? Ele se sujeitou. Ele negou a si mesmo. Então eu pensava, foi difícil, é doloroso quando você vive isso. Porque eu recebi a profecia, foi o momento que mais profetas se levantaram, que eu ia lá para o Vale da Bênção, aí vinha o irmão rodopiando, não sei nem de onde que o irmão vinha rodopiando, chegava em mim e falava tudo que eu estava passando, tudo que eu estava vivendo. E aí Deus falava comigo, mas você é minha filha amada, mas eu te formei no ventre da sua mãe, Deus tinha falado comigo lá em Jeremias 1, eu já estava associado, justamente as palavras que Deus falava comigo, Deus usava o profeta para falar, aquilo ia trazendo cura e aquilo ia fortalecendo a minha identidade. Então, quando eu chegava no ambiente onde eu estava exposta à rejeição e à humilhação, eu já sabia quem eu era. Não, peraí, eu sou filha amada. Tudo bem que meu pai foi embora, tudo bem que eu passei por várias rejeições, mas eu sou filha amada porque Deus falou. Deus falou e Deus está cuidando de mim, Deus está me abraçando, eu estou sentindo aqui o abraço de Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo nessa época. Olha que coisa. No momento mais improvável foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí? Vocês entendem isso? Então é se deixar passar pela humilhação e vencer e superar a rejeição. E eu tanto superei a rejeição, eu tanto superei a humilhação, que o pastor, que foi muito usado para me rejeitar e para me humilhar, veio aqui 3 vezes já pregar. E eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nada, absolutamente nada. Eu amo a vida dele em Cristo Jesus, já falei isso várias vezes para ele. Muitas vezes ele é que fica sem graça comigo. Entende? Muitas vezes ele fica sem graça comigo, ele fica assim constrangido. Eu percebo como ele nunca ficou. Mas é a graça de Deus na minha vida e na vida dele também. Vocês entendem isso? Por isso que fala de perdão, transparência, perdão e verdade. Eu precisava ser tratada. Ele foi um instrumento que, na época, não me pareceu muito bom, não. Mas foi um instrumento de Deus para a minha vida. E aí? Só que eu também fui um instrumento de Deus para a vida dele. Entende? Eu fui um desafio para ele e ele foi um desafio para mim. E os dois superaram em Cristo. Vocês entendem isso? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser, porque isso, ó, amontoa brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Senhor, derrama dom, Senhor, derrama fruto do Espírito na tua vida. Você é capacitado, você é forjado, é na luta. É na dependência do Espírito Santo. Como que a gente supera a rejeição? É assim. É desse jeito. Vamos analisar alguns desses mecanismos com o objetivo de radiografar a nossa personalidade. Diagnosticando as falhas da personalidade, temos a principal chave da mudança nas nossas mãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que eu falo tanto para vocês. Pede ao Espírito Santo para te revelar quem você é. O discípulo tem que ser igual ao seu mestre. Eu estou aqui ensinando para vocês há quanto tempo isso? Quantos anos eu falo isso? Pede o Espírito Santo para te revelar quem você é. Pede o Espírito Santo para te revelar quem você é. Para você conhecer a verdade. Como é que a pessoa vai? Aí a pessoa está sofrendo uma dessas doenças aqui, outras tantas que tem nesse livrinho aqui. Ela não sabe a causa. E ela está só se medicando, mas não procura conhecer. Quando é que ela vai ser curada? Talvez nunca. Talvez vai passar uma vida inteira dependendo de medicação. Dependendo de tratar o sintoma. Enquanto o problema em si não foi resolvido. Enquanto a raiz do problema não é resolvida, o sintoma vai persistir. Ele vem uma vez, daqui a pouco ele vai embora. Aí ele vem uma vez, a gente já deu o sintoma da febre, a pastora Ângela aqui na sexta também falou da febre. A gente dá o remédio para a criança, a febre está lá 38, dá o remédio, daqui a meia hora passou a febre. Daqui a 6 horas a febre volta. Por quê? Porque a gente deu o remédio para combater a febre, o sintoma. E às vezes os mecanismos de defesa são remédio, é a dipirona que faz a febre ir embora. Mas o efeito daquele mecanismo de defesa acaba e o problema persiste. Amém?
A primeira é a negação. Lá em Salmos 139, 11 e 12, tem aí? Diz assim: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, porque diante de Deus, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Isso aí é para Deus, mas para nós não. Quando a gente está em trevas, a gente está em trevas. Quando a luz está apagada, a gente não enxerga nada. Eu fui mais cedo ali dentro para poder ligar o disjuntor, que acende a luz ali da salinha. Eu não levei a lanterna, tive que pedir ajuda, porque eu falei, não, eu vou enxergar. Não enxerguei nada, eu precisei de luz. Então, áreas da nossa vida precisam de luz. Situações da sua vida precisam de luz. Para quê? Para você enxergar com clareza, para você entender. Amém? O que acontece? Algumas pessoas, pelo temperamento que possuem, podem facilmente ativar esse mecanismo de defesa, negando a dolorosa realidade presente. Episódios repetidos de rejeição e desilusão desde a infância podem construir esse tipo de comportamento. Então, a pessoa desde pequenininha, ela é rejeitada, ela é maltratada, ela é abusada, ela tem as suas necessidades sempre ignoradas. Ela vai se sentindo o quê? Rejeitada. Às vezes não é que a mãe rejeitou. Às vezes não é que o pai rejeitou, mas ela se sente rejeitada. Por quê? Porque quando ela quer chorar, porque ela está, né, naquele momento ali de tristeza, de birra, de raiva, e ela quer botar aquilo para fora, e os sentimentos, eles precisam, eles precisam explodir. Quando você fala para o teu filho, e você muitas vezes ouviu isso que eu sei, engole o choro. Engole o choro. O que você está falando para aquela pessoa? Não sente isso não. Eu não admito que você sinta isso. Mas quem sou eu para não admitir que o outro sinta o que ele está sentindo? Ele simplesmente está sentindo. Então, quando eu estava fazendo pedagogia, eu lembro que teve uma aula que a professora falou assim: quando seu filho estiver fazendo birra, quando a criança na sala, né, estiver fazendo birra, o que você vai fazer? Você vai deixá-la quieta por enquanto. Aí você vai abraçar e você vai conversar com ela. Eu fazia birra, minha avó já pegava logo o chinelo, já. Arremesso de Havaiana. Quem nunca foi atingido por uma aí? Não é? Quem nunca arremessou uma Havaiana, né, Eliane? É isso aí. Não, tem que corrigir o filho, claro que tem. Tem que corrigir, não estou falando que não é para corrigir, não. Mas eu estou falando da gente ter os sentimentos reprimidos. É claro que você não pode permitir que seu filho te falte com respeito, né? Mas a criança está sentindo aquilo ali. Como que você vai mandar engole o choro? Aí engole o choro, chorando ainda, né? Está chorando, só parou de... Está engolindo o choro. Ela está engolindo ali e ela está se sentindo rejeitada. Por quê? Porque ela não consegue expressar. Ela não pode contar com você. Você não está rejeitando, você está ali cuidando. Você está dando carinho. Você está dando amor, você compra presentes, você sustenta. Você cuida da alimentação, você cuida da roupa. Mas como eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu trago sustento para dentro de casa. Mas você não tem aquela coisa, aquela memória afetiva. Se eu perguntar para os homens aqui, muitos de vocês vão dizer, não, eu não tenho memórias, são pouquíssimas as memórias afetivas com meu pai. Isso é uma raiz de rejeição. Porque se sentir aceito e se sentir amado é uma necessidade. Na aula da semana passada nós vimos isso. É uma necessidade básica do ser humano. Quais são as necessidades básicas? Necessidade de Deus, necessidades emocionais, que é se sentir respeitado, valorizado, afeto, amor, aceitação e sentimento de pertencimento. São necessidades básicas do ser humano. Quem é ser humano aí? Então você tem isso aqui. Ah, não, eu não preciso me sentir aceito por ninguém. Raiz de rejeição. Ah, não, eu sou quem eu sou e eu estou muito bem na minha identidade em Cristo, não preciso ser aceito por ninguém. Nem Jesus foi aceito por todos. Aí usa esse exemplo, né? Está mentindo, irmão, irmã. Está mentindo. Eu fico triste quando eu sou rejeitada.
Eu tive ovelhas aqui há pouco tempo que me rejeitaram, vocês sabem disso. E isso me deixou péssima. Quase que eu volto lá para a depressão. Mais um pouquinho eu voltava. Isso mexe porque eu sou humana. Se você se cortar, vai sair sangue? Vai? Então é isso aí. Então você não está livre disso. Você não está livre disso. Ninguém aqui está livre disso. Daqui a pouco a Ana Paula vai colocar um vídeo para a gente, vocês vão entender. Vamos continuar aqui. Ausência crônica ou perda dos pais, abandono, uma paixão não correspondida e a coexistência de tantas outras situações emocionalmente agressivas podem levar a pessoa a uma vida fantasiosa na qual encontros e finais felizes acontecem apenas nos sonhos. Quando se nega a realidade, o próximo passo a fazer é fantasiar a vida. O perigo é que isso pode ser viciante. Então a pessoa se vicia em imaginar. A pessoa se vicia em projetar um casamento perfeito. Entende? Uma relação na igreja perfeita. Ai, não, os irmãos, aqui é tudo lindo. Aqui é tudo lindo, os irmãos todos me amam. Né? A pessoa vai na igreja pela primeira vez. Aí qual a música que a gente canta? Visitante, seja bem-vindo. Como é que é? Essa igreja ama você. Ama mesmo? Será que a igreja ama mesmo? Será que eu amo aquele irmão que me tira do sério? Será que eu amo aquele irmão que tem um comportamento que eu não concordo? Será? Só que aí a pessoa, ela vai fantasiando tanto na mente dela. Ela foi tão rejeitada e ela chega na igreja. Aí quando ela vai viver a realidade, toma ali um outro choque na vida. Muitas vezes nem fica, se desvia. Se afasta. Eu já ouvi pessoas falando isso. Não, na igreja eu não vou não. Eu aqui com Deus, ó. Eu tete a tete com Deus, mas na igreja eu não vou mais não. Na igreja eu não vou, porque crente... falou o perfeitão. Falou a pessoa que não julga ninguém, né? Falou a pessoa que é perfeita. O que Deus não te levou igual a Enoque? Está fazendo o que aqui ainda? Não é? Não precisa de igreja. Não precisa de igreja, não. Não precisa de igreja, não. É eu e a Bíblia aqui e está tudo certo. Então a pessoa fica viciada em fantasiar a realidade. Quando ela cai, ela monta um castelo lá no alto. Aí ela sobe no castelo. Quando ela cai, o tombo é grande. Determinados quadros de rejeição impõem uma realidade emocional tão insuportável, cuja tendência é negar a realidade e mergulhar no mundo da imaginação, fantasiando e idealizando na mente situações desejadas. A pessoa idealiza o casamento. A pessoa idealiza um príncipe, mas casou com um sapinho. Né, mulheres únicas? Atirou no príncipe, mas casou com um sapo. E aí? Como é que fica? Ou o príncipe volta e meia vira um sapo. Ah, não. Mas não foi com esse aqui que eu casei, não. Né? Idealizou aquilo. Não parou para pensar que existe uma realidade. Isso pode induzir a pessoa a viver fora da realidade, predispondo-se facilmente ao engano e à mentira. Muitas dessas rotas de fuga envolvem imoralidade, seitas religiosas, uso de drogas, etc. Nessas brechas, muitos demônios entram, trazendo perturbação e loucura, levando pessoas para os hospitais psiquiátricos. Ou até mesmo a tomar medicamentos fortes. E hoje em dia é tão fácil você comprar um... Fala o nome aí. Fala o nome aí, no. Zolpidem, diazepam, o que mais? Rivotril. Esse aí, é tão fácil você comprar um Rivotril, né? Nem precisa de receita mais. Vai lá, você compra, você consegue. No mercado negro, você consegue. Né? Às vezes no mercado branco mesmo. Vai ali na drogaria que você consegue. Colocam até... Você sabe que eu recebi um WhatsApp de uma farmácia aqui de dentro? Eu sempre peço remédio para eles. Veio o Rivotril em promoção.
Falei, mas gente, vocês anunciam esse negócio ainda. Ó, tá precisando de umzinho aí não? Né? A pessoa fica presa a isso, né? Quando começamos a mentir para nós mesmos e até mesmo acreditar nessas mentiras, então podemos diagnosticar um quadro específico de neurose, apegando-nos a situações fora da realidade e ao tentarmos nos relacionar com as pessoas a partir dessas ilusões, acabamos sofrendo decepções ainda maiores que vão nos empurrando para mais fora da realidade, ou seja, a pessoa idealizou o casamento que ela não viu os pais dela terem, e aí quando ela vai viver a realidade de um casal, é a realidade de um casal, nunca julgue os seus pais, né, pela realidade deles, porque a realidade deles pertence a eles. Você só estava ali, você era só um elemento que estava circulando ali ao redor, mas é a realidade deles, a sua realidade é outra. E você vai ver também que não é fácil. Às vezes a gente julga os nossos pais, eu falo isso porque eu julguei muito minha mãe, que ficou 8 anos só casada, ficou muito até que ficou muito. Mas eu julgava muito minha mãe, falava, pô, também ela fazia isso, também ela fazia aquilo, também ela fazia aquilo outro. Só que eu não vi o outro lado. Aí quando eu casei, depois de alguns anos que eu fui ver a realidade, né, de um tete a tete ali, aí você, mas isso aí também realmente é difícil. Aí eu parei de julgar. Pedi perdão até ela. Falei, mãe, perdão aí porque eu te julguei tanto, sabia? Ela é mesmo, eu é. Na minha mente aqui eu falava, pedi perdão. Falei, mãe, me perdoa, porque eu te julguei, porque você agia assim, assim, assado. Ela mas sabe por que eu agi assim? Aí, na minha vida adulta, ela foi muito digna com relação a isso. Ela nunca falou mal do meu pai. Nunca. Ela nunca abriu a boca para falar. Ela não falava nada, mas também ela não falava mal. Como ela não tinha coisa boa para falar, então ela não falava nada. Ela não dizia nada. Ela deixou eu descobrir quando eu crescesse, né? E aí, agora, na vida adulta, ela já comenta algumas coisas, já fala, não, sabe por que eu agi assim? Porque teu pai fazia isso. Sabe por que era assim? Porque Satanás assim, assim, assim. Aí ela já mete o espiritual, porque hoje com entendimento, né? Aí já sabe. Mas a gente muitas vezes idealiza situações e acha que é aquilo que a gente criou na nossa cabeça. A gente fantasia. E a realidade é outra. A realidade é que a gente precisa perdoar. A realidade é que a gente precisa entender a nossa identidade. A realidade é que a gente tem que superar quando a gente é contrariado. Porque, como eu falei na aula passada, às vezes a gente tem uma raiz de rejeição, não é porque a gente foi rejeitado, mas porque a gente foi contrariado. Poxa, estou dando essa ideia, não está aceitando. Não está querendo essa ideia. Isso no casamento. Eu estou falando de mim, tá? Eu estou falando de mim. Pomba, estou falando isso para o Vitor, ele não quer fazer. Essa ideia é perfeita, é maravilhoso, vai ser desse jeito, e ele está rejeitando. Aí até perguntava para outra pessoa, vem cá, essa ideia aqui, o que você acha? Essa situação assim, assim, assim. Aí eu mostrava a minha ideia e a ideia dele. Qual ideia? Eu não falava de quem era qual, não dava nome. Qual você acha que é a ideia melhor? Aí a pessoa falava, é a minha, é essa daqui. Aí eu falava, é a minha, então eu tô certa. Ai, meu Deus, mas eu não sei, será que eu casei com o cara certo? Ai, meu Deus, que... A rejeição ali, ó. Mas não, ele não estava me rejeitando. Ele estava discordando. Ele estava contrariando a minha vontade. E às vezes a gente, contrariado, se sente rejeitado. Então você tem que fazer essa... Aí a gente pede, né? Espírito Santo, mostra aí. Espírito Santo vem e fala. E aí, ó. Você está se achando, garota. Não está te rejeitando, só não está aceitando o que você está falando. Só não concorda, é o jeito dele. É outra criação, é outra cabeça, é outra mentalidade. Aceita. Por enquanto, aceita. Lá na frente eu te honro. Aí lá na frente Deus ia e me honrava. Eu estava certa. Às vezes Deus faz isso. E às vezes Deus não faz. Às vezes a conversa morre ali, acabou, e você engole essa manga aí. E supera, e vai viver feliz. Pronto. Isso é a realidade de um casamento. Não aquele casamento que você entra, que você faz tudo o que você quer, e a outra pessoa está lá assim só, igual o pinguim de Madagascar, sorrindo e acenando para você, como se estivesse tudo certo, tudo ok. Não, não é assim que funciona. Amém, amados? Vamos passar o vídeo? Vou colocar 2 vídeos para vocês agora. Para vocês entenderem como... Doutora, eu sei que o senhor esteve com esse cientista aí em Ouve, presta bastante atenção. Masaru Emoto. Masaru Emoto foi um cientista japonês. Ele fotografava água na microscopia de campo escuro
Então ele pegava uma água de uma fonte, congelava ela abaixo de menos 10 graus centígrados e levava ela para uma câmera fotográfica, câmera escura, microscopia de câmera escura e fotografava. Estando a realidade que você vive, na verdade é isso, né? A nossa realidade é cristã, só que muitas vezes isso pode ser um perigo. Eu conheço pessoas que não são cristãs, olha só, mas que pelo fato de se conhecerem e de entenderem de fato quem elas são mais bem relacionadas e conseguem lidar melhor com situações de rejeição do que quem é crente, está na igreja e às vezes até no altar pregando. Entendem isso? Esse primeiro que vocês viram falando, doutor Lai Ribeiro, eu trabalhei com ele por 5 anos. E eu escuto ele falar isso daí, ó, desde aquele tempo. Tem mais de 20... Eu tô aqui no Rio há 22 anos, saí de lá, tem uns 24 anos que eu saí de lá. Então, tudo que você vive na sua vida vai te influenciar de alguma forma. Tudo aquilo que você passa vai te influenciar de alguma forma. Agora, como que isso te influenciou? Como que a maneira como você foi tratado ou ignorado, o que causou em você isso? O que a separação dos seus pais causou em você? O que apanhar dos seus pais causou em você? Não é você chegar agora e falar assim, não, é o culpado. Não, você é responsável por você. Repete comigo, eu sou responsável por mim mesmo. Você é responsável por você. Então, a partir do momento que a gente parte desse entendimento que nós somos responsáveis por nós mesmos, então a gente não vai procurar culpado, a gente vai resolver a situação. Nós que conhecemos a Cristo, resolvemos como? Na cruz. Então, toda a influência que você passou, isso te afetou de alguma forma. E isso precisa ser tratado. Não adianta negar. Não adianta negar. É incômodo ouvir, é desagradável. Ser exposto a essa realidade é bem desagradável. Mas tem que tratar. Tem que curar. Quando começamos a mentir para nós mesmos e até mesmo acreditar nessas mentiras, então podemos diagnosticar um quadro específico de neurose. Apegamos-nos a soluções fora da realidade ao tentarmos nos relacionar com as pessoas a partir dessas ilusões. Acabamos sofrendo decepções maiores ainda que vão nos empurrando para mais fora da realidade. Muitas crianças que apresentam problemas graves relacionados com o uso das telas e videogames já vêm desenvolvendo esse tipo de mecanismo de defesa, lutando com insuportáveis cargas de rejeição, das quais tentam se esquivar. Não adianta apenas podar a criança do seu lazer, em nome do evangelho. Ah, não vai jogar videogame porque não pode. Meu tio fazia isso com meus primos. O meu primo mais velho, né, o Renato. Não, meu tio uma vez, ele rebentou o videogame do menino no rodo. Porque ele viu um negócio lá que ele achou que era... A gente se converteu numa época que era muito falar de mensagem subliminar. Aí meu tio viu uma mensagem subliminar num joguinho, rebentou. Como é que o menino ficou? Triste, se sentindo desrespeitado, porque eu falei para vocês aqui algumas aulas atrás que o Davi tinha 2 meses, eu estava amamentando ele, e aí eu fui dar um beijo na testa dele e ele me empurrou. Aí isso aconteceu mesmo? Não é possível, peraí, deixa eu beijar. Aí eu fui beijar de novo e ele empurrou de novo. O Espírito Santo falou assim comigo, ele não é um brinquedo, ele é uma pessoa. E agora ele não quer que você beije ele. Olha, eu falei, mas é mole um negócio desse? Se prepara, Ana Paula. É mole um negócio desse? É uma criança, é uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejos, que tem preferências. É como se ele estivesse dizendo, mamãe, agora não, dá licença aqui que eu estou aqui com, né? Estou aqui com meu peitinho, me deixa quieto. Não atrapalhe meu momento. Para nós não parece um abuso? Ah, que abuso, mas ele é uma pessoa. E ele tem que ser respeitado. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É Jung, né? É respeito. É respeitar.
Ah, mas pastora, até parece, pessoinha aqui, tá fedendo a leite ainda, e eu tenho que respeitar. Tem que respeitar. Porque um dia você foi essa pessoinha desrespeitada. Entende isso? E isso gerou algo em você, e isso faz com que hoje você reaja de uma outra forma. Te descaracterizou daquilo que Deus queria de você. Deus te criou para uma coisa, mas isso acabou te descaracterizando. Então não adianta apenas podar a criança do seu lazer em nome do evangelho, ou em nome do respeito, sem tratar da causa básica que se fundamenta na dor da rejeição. Dependendo de como isso é feito, a situação pode piorar, levando a criança a se sentir punida e ainda mais rejeitada, atribuindo o seu sofrimento também a Deus. Por isso, muitos filhos de pastores aí estão desviados. Pastores de igreja renomada, gente. Pastores de igreja grande. Qual é o comentário que se fala aí fora? Filho de crente, filho de pastor, não é? Não é? Não falam isso? Está repreendido, está anulada essa palavra na nossa vida e na nossa igreja em nome de Jesus. Dependendo de como isso é feito, aí a criança fica como? Atribuindo o sofrimento a Deus. Casos ainda mais graves de fuga da realidade, pactos com situações que só aconteceram na imaginação, dupla personalidade, podem aprofundar o problema, gerando psicoses. A diferença entre o neurótico e o psicótico nesse tipo de situação é que quando o neurótico enquanto o neurótico cria os castelos, o psicótico mora neles. E certamente alguém vai cobrar o aluguel. Quem é que vai cobrar esse aluguel? Os demônios. A raiz desse problema se encontra nessa dor, que foi o verdadeiro motivo da fuga da realidade. Em muitos casos, os psicotrópicos podem auxiliar na normalização das funções orgânicas, porém, em outros, vão apenas disfarçar os sintomas. Algo que não pode ser negligenciado é que essa dor residual precisa ser levada para a cruz de Cristo. Amém? Vamos dar uma pausa para um café? Rapidinho? 10h40, 10h37, vou arredondar para 10h40. 15 minutos, tá bom? Então vamos lá. Vocês já entenderam que a negação só serve para nos enganar, né? A negação, na verdade, é enganação. Ela só serve para nos enganar. Quando a gente nega, a gente está se enganando. Vamos lá. Introjeção, outro mecanismo de defesa. Introjeção, racionalização e projeção. Quando se é rejeitado ou rejeitada, a tendência é introjetar uma ferida baseada no perfil da situação, ou seja, naquela área que foi atacada, né? Aquela situação que houve ali, aquela ferida, então aquela área, ela acaba sendo exposta. E da pessoa que nos feriu. Então, se eu sofri uma rejeição na igreja, então eu entendo que eu não sou bem-vindo ali. E aí a pessoa que me rejeitou passa a ser um alvo também, né? Depois dessa introjeção, a tendência é racionalizar. Concluímos que vivemos num mundo ameaçador, onde a qualquer momento podemos ser novamente feridos do mesmo jeito. Ou seja, aquilo ali pode acontecer de novo. Aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. E pode, de fato pode. A questão é como a gente vai reagir a isso, né? Acabamos tomando a forma da pessoa que nos feriu e a tendência é projetar ou transferir essa imagem generalizada para outros, principalmente para pessoas que estejam em posição de liderança sobre nós. Foi o meu caso. Muitos problemas de relacionamento e grandes barreiras são construídos a partir desse mecanismo, que se baseia numa ferida não resolvida com alguém que representou um modelo de autoridade para nós. A rejeição nos transforma na pessoa que mais odiamos. Ou seja, você se torna parecido com aquela pessoa que te feriu. Porque você acaba absorvendo aquela ferida e você acaba concluindo, né? Isso tudo aqui na nossa cabeça. Né? Às vezes não é nem, como a Noêmia disse, intencional. Não é intencional. Acaba que sendo, por ser um mecanismo de defesa, né? A sua mente vai te levando a desenvolver aí situações
que vão te proteger daquilo. Então, como é que você se protege de uma opressão? Sendo opressor. Como que você se protege de uma pessoa que se opõe a você? Se opondo às outras pessoas primeiro. Então, para que ninguém se oponha a mim, isso não é consciente. Né, Noêmia? Isso não é consciente. Quer falar um pouquinho sobre isso? Por favor. Recentemente, a Luana e o Guto estão aqui, são meus testemunhas. Eu sofri uma rejeição muito grande. E aí, eu comecei, eu ia até fazer essa pergunta. O Espírito Santo, ele pode curar esse sentimento, certo? E aí, eu comecei a perceber, porque eu já fui muito rejeitada. Meu histórico de infância é de rejeição. Uma delas, né? Mas eu pude perceber que o Espírito Santo modificou muito em mim. Eu fui rejeitado, eu fui resolver uma situação para uma pessoa muito amada, muito querida, meu sangue, e notei que a pessoa não me respondeu. Aí eu pensei que a pessoa não tivesse visto a minha mensagem. Não, ela não quis me responder, porque aí ela estava aqui no Rio, eu tentei falar com ela e ela se negou a falar comigo no telefone. Se fosse outras épocas, se fosse há uns anos atrás, eu não dormiria, eu não comeria, a Luana sabe muito bem como eu reajo a essas coisas, eu ficaria com muita raiva, eu partiria para cima, é uma coisa agressiva, e não. Eu dormi, eu comi, eu me senti tranquila. Aí eu percebi e agradeci a Deus. Obrigada, Senhor, o Senhor me transformou. Glória a Deus. Sabe, porque eu posso até, assim, eu não vou dizer nomes, mas você conhece, o meu neto. Mas, glória a Deus. Aí você fala assim, mas o Senhor olha quem é o agressor, porque você foi rejeitado e o Senhor é justo. Então, está na mão de Deus. Ele sabe de todas as coisas e conhece o meu coração, conhece o meu reagir às coisas, né? E é isso. Então, eu trouxe esse testemunho para você saber que não é porque a gente está falando de rejeição que todo rejeitado vai reagir assim. Ele pode confiar no Senhor e no Espírito Santo de Deus, porque esse transforma mesmo, quando você abre o seu coração. Contrariedade à carne, na verdade, né? Sim. Sim. Tem um ditado que diz assim, quando João vem falar mal para mim de Maria, isso fala mais sobre João do que de Maria. Né? Então, na verdade, o que a Noêmia relatou aqui, obviamente, não é toda pessoa que sofre a rejeição, mas a pessoa que aprendeu a lidar com a rejeição como Cristo lidou. Entende? Quando a gente aprende a lidar com a rejeição como Cristo fez, quando a gente aprende, a gente supera. Primeiro a gente lida, em segundo plano a gente supera. Entende? Primeiro você vai lidar com aquilo. Como que você vai lidar com aquilo? É como você vai reagir com aquilo. Às vezes a tua personalidade
pelo seu jeito de ser, e Deus te criou desse jeito aí, a tua personalidade não vai mudar. O que vai mudar, o que vai ser tratado e desenvolvido é o seu caráter, né? Às vezes é contra a tua personalidade isso. Mas em Cristo, nós temos o poder e a capacidade em Cristo de termos um comportamento diferente, de darmos uma resposta diferente, de termos uma reação diferente do que antes nós tínhamos. Então, antes eu respondia como na carne. Antes, como que a Noêmia respondia a uma rejeição? Tendo insônia, indo lá, questionando, batendo boca, né? Era assim. Agora, como que ela responde? Ela entendeu qual é a dinâmica. E qual que é, como nós vimos na aula passada, como é o mecanismo que Satanás atua? Como é a forma de Satanás atuar? Na aula 19 você vai ver isso aí. É exatamente desse jeito. É como o Caio até deu o exemplo aqui na aula passada, né? No texto nós lemos, né? Numa luta de boxe, ali numa luta, né? O supercílio do oponente é ferido. O que o outro vai fazer? Ele vai continuar ali, onde já está ferido. E aí o Caio veio com outra coisa, né? Que às vezes a pessoa está prestando muita atenção naquilo que está aberto, naquela ferida aberta, e aí o outro lutador vai pegar outro ponto fraco dele. Então, às vezes, você está muito distraído com uma área da sua vida e Satanás já está agindo em outra. Isso também acontece. Ou aquela ferida está tão aberta e aí você vai tomando soco sempre ali, golpes, sendo golpeado sempre ali, que é por quê? Uma hora ele vai te derrubar. Aquilo já está exposto, então Satanás vai atacando aquela área, atacando aquilo que já está exposto. Para quê? Para te derrubar. Ou aquilo que está exposto, já está exposto, você não tem muito o que fazer. Mas a tua atenção está ali. Aí Satanás vai e entra por outro lugar. Então a grande questão aqui, a dinâmica é qual? A dinâmica é a gente conhecer. Então qual que é a minha fraqueza? A aceitação é o calcanhar de Aquiles de todo ser humano. Nós vimos isso na aula anterior. A aceitação é o calcanhar de Aquiles de todo ser humano. Eu não preciso ser aceito, precisa. E quanto mais você fala que não precisa, é aí que você precisa mais ainda. Quanto mais a pessoa fala que não precisa de aceitação, eu já falei, eu estou dizendo porque eu já falei muito isso. Eu estou dizendo que eu já falei muito isso. Muitos de vocês, em outros tempos, me ouviram falar, não quer fazer, não, eu vou lá e faço. Não precisa ser reconhecido por ninguém. Mas o louvor é em outro sentido que ele fala, né? Mas na real é isso. A gente precisa sim de reconhecimento. O ser humano necessita de reconhecimento. É uma necessidade básica. Então, quanto mais você diz que não, aí é que você precisa mesmo. É mais que você precisa de aceitação e de reconhecimento. E aí, a aceitação parte primeiro de você. E isso que eu estou falando também é por experiência própria. Eu tenho que aceitar que eu sou assim, que eu tenho esse problema. Eu tenho que me aceitar. E entender que Deus também me aceita. Mas eu tenho esse problema, eu tenho essa situação, eu tenho essa dor, eu sou assim. Mas Deus te aceita. Deus te aceita e te recebe. Ele te cura e te transforma e te envia. Entende a dinâmica? A dinâmica é a gente aceitar, perceber. Olha só, perceber, ter conhecimento, é quando Deus joga luz. Sabe? Quando Deus vem e joga luz. Você não sabe que isso aqui, ó, pum, Deus te mostra. Aí você tem que aceitar, é outro processo. Porque não é porque o Espírito Santo revelou para você quem você é, que agora, a partir de agora eu sei quem eu sou, tá tudo certo. Não, aí você tem que aceitar quem você é. E é ruim, porque às vezes a gente não quer lidar. Porque a gente idealiza. Muitas vezes eu idealizei uma Bárbara que nunca existiu. Eu idealizei uma Bárbara, uma pastora Bárbara que não existia. E aí eu agia de acordo com aquela idealização que eu criei na minha mente, mas na verdade aquilo não era a minha essência. E aí o que Deus faz com a gente? Jeremias 18, leva lá para a casa do oleiro. Aí lá na casa do oleiro ele pega o barro, ele joga água, ele pega o vaso e ele arrebenta primeiro. Pá! Taca no chão, arrebenta o vaso. Rebentou o vaso. Aí ele pega aquele barro, joga água. Aí o barro aquela argila vai se dissolvendo. Aí ele bota lá no negócio. Como é que é o nome daquilo, vocês sabem? Bota lá naquele negócio que fica rodando. E aí ele vai
moldando. E eu passei por esse processo. Na minha vida pessoal e na minha vida ministerial também. E passo constantemente. Volta e meia tem que voltar lá, Senhor, ajeita aí. Né? E isso é constante enquanto estivermos aqui. Então, o primeiro passo é conhecer, o segundo é aceitar. É um processo doloroso um pouco, incômodo. Chato que só, mas necessário. Vamos voltar lá. Compensação. Tentamos pagar pelos nossos erros, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Salmo 49, 8 e 10. Essa é uma alternativa satânica de autorredenção. Tentamos aplacar nossa consciência, equilibrando o mal com o bem. Com isso, o sacrifício de Jesus é anulado. Porque, espera aí, se eu tenho um problema na minha vida sentimental, então eu vou lá dar uma oferta. Senhor, vou fazer um propósito pela minha vida sentimental. Vou lá dar uma oferta. Eu não estou dizendo que isso é errado. Tá? Eu já fiz muitas vezes isso. Pela minha vida sentimental, pelo meu casamento, pelo meu trabalho. Já fiz várias vezes isso. Falar, Senhor, vou fazer um voto com o Senhor aqui. É nessa área da minha vida. Aí eu fui, fiz o voto, fiz o sacrifício, depositei lá no gasofilácio. Aí o Espírito Santo veio falando assim comigo, você fez a oferta, mas não é só a oferta, tá? Que bom que você fez, né? Que bom, mas o Senhor se agrada da tua oferta, mas Ele vai se agradar mesmo dessa oferta quando você mudar esse posicionamento. Quando você mudar essa postura. E às vezes a gente não quer mudar a postura. A gente quer só dar oferta. A gente quer só fazer um sacrifício. A gente quer jejuar. Às vezes o sacrifício não é oferta. Às vezes o sacrifício é jejuar. Vou jejuar 24 horas. Só na água. Vou ficar 24 horas só na água. Está jejuando, mas está fazendo sacrifício de tolo. Porque você jejua, Deus abre a tua visão espiritual. Deus vai te mostrar. É pior você jejuar. Porque quando você jejua com o teu coração consagrado a Deus mesmo, não fica só sem comer, você desliga a televisão, desliga o celular, para de ficar se distraindo com coisas, e você se consagra ao Senhor, Deus vai começar a abrir a tua visão. Aí Deus abre a tua visão e te mostra coisas, mas você não faz. Aí não tem, porque são coisas incômodas. É muito mais fácil a gente pegar, botar a mão no bolso, pegar o celular, fazer um pix de uma oferta, do que a gente quebrar a nossa carne. É muito mais fácil. Eu falo isso por experiência própria. É facinho. É facinho. Quantas vezes eu não barganhei com Deus assim? Às vezes você está barganhando com Deus. Você está barganhando com Deus no teu jejum, você está barganhando com Deus na tua oferta. Eu sou dizimista fiel, sou ofertante. Tudo que a igreja precisa eu faço. Se o pobre precisar de ajuda, eu ajudo. Sabe? Se alguém precisar, eu estou ali à disposição. Eu dou a todo que me pede. É isso que a palavra de Deus diz. Não negue. Se você tem como abençoar alguém, uma pessoa vem te pedir, abençoa. Faça. Então, pastor, eu faço. Mas e dentro do teu coração? E aquilo que precisa ser arrancado? E o comportamento que precisa ser mudado? E o posicionamento que precisa ser mudado? E aí? E o perdão que você decidiu não liberar? Como é que fica? Então a gente fica barganhando com Deus. É disso que está falando aqui, a compensação. Então quando a gente faz isso, a gente está negando a cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo não foi nada, porque se eu dando uma oferta, e aí, aquilo que realmente vai... O que mudou o comportamento? O que libertou a filha da mulher cananeia? Jesus botou a mão na cabeça e expulsou a legião da menina? Não. O que mudou foi o posicionamento dela, foi o ato dela estar ali se humilhando. Ela está se colocando debaixo daquela situação ali. Não, tudo bem, Senhor, mas olha, eu sou um cachorrinho mesmo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Uma pessoa que era de uma cultura que era compreendida na época superior à dos judeus. E ela está ali se humilhando. Por quê? Porque ela precisa. Queridos, a gente precisa se humilhar. Porque a gente precisa cumprir o propósito de Deus. A gente precisa viver uma vida plena. O que é mais importante para você? Manter o teu orgulho, manter tua pompa? Ou viver o propósito que Deus tem para a sua vida? Deixar Deus quebrar. Deixar Deus te fazer de novo. O que é mais importante? Coloca aí na tua balança. Você pode continuar vivendo a tua vida do jeito que você quiser.
Deus nos dá o livre-arbítrio. Até agora Deus está te dando livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, você se torna responsável. Não tem como eu não ouvir isso. Não tem como eu tirar essas palavras de dentro da minha cabeça. Elas entraram, agora eu sei. E agora? O que eu vou fazer com isso? Entendem? Tentamos aplacar nossa consciência, equilibrando o mal com o bem. Com isso, o sacrifício de Jesus é anulado. Muitos crentes estão com essa balança de compensação e justiça própria nas costas. Isso é um convite ao ativismo religioso e ao misticismo. Então, é o copo com água, né? O doutor Laí falou ali que o copo com água ele tem seu efeito. Claro que ele tem. Você está abençoando. Você está abençoando a água, a pessoa é curada. Claro que ela é curada. Deus usa todas as coisas para curar. Para trazer paz. A pessoa dorme, a pessoa começa, né, a ser liberta. Acontece. Mas a pessoa começa, mas não para de praguejar. Eu tinha uma vizinha, que a Bíblia dela, aquilo que o pastor sempre fala, né? A Bíblia dela ficava sempre aberta no Salmo 91 e o copo d'água dela corria. Uma tia-avó minha também fazia isso. Ela era cartomante há muitos anos atrás, quando eu era pequena. E aí, com a propagação do evangelho na televisão, tal, não sei o que, ela foi deixando a prática, né? Foi deixando, mas não se converteu totalmente, não. A minha outra tia, irmã dela, se converteu, mas ela mesma não quis se converter. Mas ela ouvia muito, então dava horário. Aí teve um dia dos pais, que foi o último dia dos pais que eu vi meu avô, inclusive. Fui visitá-los e nós estávamos na casa dessa minha tia-avó. E aí era um dia de Santa Ceia de uma igreja dessas aí da televisão. Vai começar a Santa Ceia, bora todo mundo. Eu olhei e falei, ué, como assim vai começar a Santa Ceia, gente? O que está acontecendo? Aí minha avó falou, quieta que eles vão ceiar agora. Aí a minha tia, você não vai ceiar, Bárbara? Aí eu, tá bom, tia, vou ceiar com vocês, claro que eu vou. Tomou ceia, por causa do culto da TV, né? Vamos sentar, todo mundo tomar ceia agora. Meu avô todo mundo tomou ceia. Mas ela levantava dali, praguejava meu avô, praguejava o filho, praguejava a nora. O que adianta eu tomar ceia? O que adianta eu beber o copo com água que está ali, gente? Ah, mas olha, Bárbara, eu vou te falar um negócio, viu? Eu me sinto bem quando esse pastor aí ora e ora a minha água. Nossa, eu me sinto muito bem, eu fico bem. E ficava, de fato. Mas daqui a pouco, ela, ao mesmo tempo que ela bebia água, daqui a pouco ela praguejava a nora. Então, qual é a mudança de comportamento? Nenhuma. A pessoa está compensando aquele sintoma que ela tem, né? Com um ato religioso. Porque tornou-se algo religioso. É algo bom, mas que se tornou uma religiosidade. A gente não pode depender de religiosidade. E se você não tiver um copo com água, o que você vai fazer? Você vai orar em nome de Jesus e a situação vai se reverter também. Simples assim. Amém? Esse ativismo, porém, além de ser espiritualmente passivo, é um fardo demoníaco. Não podemos resolver ou vencer o pecado com nossas orações, nossas ofertas, nossa espiritualidade, etc. Só tem uma maneira de resolver e vencer o pecado: o sangue de Jesus. Se pudéssemos vencer o pecado através da oração ou da consagração à obra de Deus, não, eu sou obreiro, eu faço a obra, eu estou lá, culto manhã, tarde e noite, no intervalo do culto eu ainda vou evangelizar. Aí de noite, quando acaba o culto, eu vou levar quentinha para o mendigo na rua, vou levar quentinha para o morador de rua. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou visitar os irmãos, eu vou não sei o que, eu vou na prisão, ativismo religioso. Não estou falando contra nada, isso tudo é necessário. A igreja tem um papel fundamental de agir dessa forma, de fazer essas coisas. Mas a pessoa que quer, aí tá lá, toda a sopa para passar, toda a sopa para passar em casa, o marido chega do trabalho, não tem janta. Por quê? Porque a pessoa está na igreja fazendo a obra. O contrário, o oposto também acontece. O camarada não quer trabalhar, não quer trazer dinheiro para dentro de casa, não quer sustentar a família, mas está lá na igreja o dia inteiro servindo, que é o quê? Não, estou aqui que eu vou ser levantada diácono. Daqui a pouco eu já estou quase sendo levantada diácono. O que isso te garante? O que isso te interessa? Diante do que Deus está interessado de te consagrar diácono, querido? Deixa eu falar uma coisa, Deus não está preocupado com consagrar ninguém, não. Deus não está preocupado com isso. Sabe com o que Deus está preocupado? Em que nós tenhamos uma vida plena, abundante, em que a gente seja livre, desprendido para cumprir o nosso propósito.
Não importa se você é pastor, bispo, reverendíssimo, bispíssima. Não importa nada. Teu cargo não importa. O que importa é quem você é em Deus. E se sua vida está liberada para você andar aí sobre as águas. Para você curar os enfermos, libertar aí os oprimidos, os cativos. É isso que importa. Está entendendo? Não importa se você está com o carro do ano. Não importa se você está com a tua conta cheia de dinheiro. Não importa. A questão é você ser liberado para ser um agente de Deus na terra, para ser um cristão, um pequeno Cristo. Pronto, só isso. É isso que Deus está preocupado. Se só tem uma maneira de resolver e vencer o pecado, o sangue de Jesus. Se pudéssemos vencer o pecado através da oração ou da consagração à obra de Deus, Jesus nem precisaria ter morrido por nós. Por quê? Tinha lá os escribas, os fariseus, aqueles que cuidavam, que zelavam pela lei, que toda hora iam discutir com Jesus, se só aquilo ali, se só ser um religioso, se só trabalhar em prol do reino da obra de Deus, salvasse alguém, naquele dia, diz a palavra, que vai ter, Jesus diz assim, que vai ter muitos que vão chegar diante dele e falar, Senhor, em teu nome, expulsei demônios, em teu nome, não sei o que, fiz isso, fiz aquilo outro, fez sim, em nome de Jesus. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O que isso quer dizer? Eu não tenho parte contigo. Porque você não me deixou entrar na sua vida e curar suas feridas. Você negou as suas feridas. Você negou o seu pecado. Você pegou o seu pecado e você fez como Acã, você escondeu. Você escondeu, você não me deixou entrar na sua vida. Então, a partir do momento que isso aconteceu, Jesus não tem parte com você, Jesus não tem parte conosco. Amém? Perfeccionismo, legalismo, ativismo, compensação financeira e tantas outras coisas expressam essa tentativa de autorredenção que peca e afronta o sacrifício de Jesus. O pano de fundo é a culpa, a condenação e o engano. Essa sobrecarga de autoexigências produz distorções na alma e corrompe o conhecimento de Deus. Vou ler mais uma vez. O pano de fundo é a culpa, a condenação e o engano. A pessoa se sente culpada, sabe que tem algo errado ali, né? A pessoa se sente culpada, a pessoa se sente condenada porque ela já colhe os frutos daquela situação na vida dela. Então isso já é uma condenação. E ela se engana, porque ela fala assim, não, eu vou fazer desse jeito que Deus vai se agradar de mim. Eu vou agir dessa forma, então Deus vai se agradar de mim. E não é desse jeito, não é assim que funciona. Essa sobrecarga de autoexigências produz distorções na alma e corrompe o conhecimento de Deus. Ou seja, você não sabe quem é Deus. Você não tem visão da paternidade. Talvez porque você não teve um pai, ou a tua referência de pai ela é toda manchada, ela é toda distorcida, então você distorce Deus também. A gente tem a tendência a olhar para Deus e achar que Deus é aquele que está ali para abençoar ou amaldiçoar. Se eu for bonzinho, Deus vai me abençoar. Se eu for mal, Deus vai me amaldiçoar. E não é assim que acontece. Todo aquele que pecar, esse morrerá. Não é assim que diz a palavra? Então, se eu pecar e eu não pegar esse meu pecado e levar para a cruz, eu já estou morrendo. Eu já estou morta espiritualmente. É levar para a cruz. Não permitir, quando a gente leva para a cruz, a gente está entregando a nossa alma, a gente está entregando a nossa mente, a gente está se submetendo e se sujeitando a Deus. Eis a questão. Muitas pessoas não querem se submeter nem se sujeitar. Muitas pessoas não querem se submeter. O que é se submeter? Não, eu estou passando por isso, então ok, eu vou continuar passando por isso. Deus, e aí, qual que é? Tá, então vou continuar passando por isso. E se sujeitar é você se colocar abaixo. Senhor, eu estou me submetendo e agora eu me sujeito ao Senhor. Conduz as minhas atitudes. Como eu devo agir agora? Não, age por conta própria. Não se submete e não se sujeita. E aí isso vai corrompendo. Isso vai distorcendo a sua alma e corrompe o teu conhecimento de Deus. Aqui entendemos melhor o louco voto de Jefté de oferecer em holocausto a sua própria filha, como nós estudamos lá no início do discipulado, né?
A loucura que Jefté cometeu ao prometer para Deus algo que ele não podia. Como que ele promete para Deus uma coisa que não era dele? Ah, mas era filha dele, mas a alma da filha dele não pertence a ele, pertence a Deus. Toda alma pertence a Deus. Toda alma pertence a Deus. Ele disse, não, eu vou... O primeiro que sair da porta da minha casa, ele não estava falando de um animal. Que se ele estivesse falando de um animal, ah, pastora, mas é questão de interpretação. Não, não é questão de interpretação, é simples. É simples. Se ele estivesse falando de um animal, ele iria especificar, Senhor, eu vou oferecer o meu boi que está lá sendo guardado para o Natal. Eu vou oferecer esse animal, que é o que eu tenho de mais precioso. Não. Ele disse, o primeiro que sair da porta da minha casa, horas, quem morava com ele? A filha, devia ter mais pessoas morando, né? Mas o que desse o azar de sair primeiro, ia morrer. E aí Deus permitiu que a filha saísse. E aí? E agora, José? E agora, Jefté, o que você vai fazer? Hoje a gente entende. O que Jefté deveria ter feito? Deveria ter pedido perdão por aquele voto e não ter sacrificado a filha. Mas não, ele foi até o final. Não, eu falei, eu vou cumprir porque eu tenho palavra. Isso só mostrava a raiz de rejeição dele. Presta atenção, quando nós pecamos, Deus nos perdoa. Por isso que nada é ferro e fogo. Sabe o que é a ferro e fogo? Vou dizer para vocês o que é a ferro e fogo. O crente que sabe o que tem que fazer e não faz. Para esse aí não tem resposta. Aliás, a resposta é essa. É ferro e fogo. Agora, enquanto você não tem o conhecimento e você age, pastor, eu estou agindo assim, nossa, eu ajo assim há tantos anos, talvez agora você esteja pensando isso. Nossa, eu tenho agido dessa forma há tantos anos, eu não sabia por quê, agora eu estou entendendo, é por causa disso. O Espírito Santo está falando com você aí. Eu tenho certeza disso que o Espírito Santo está te confrontando, porque é o que ele faz. É o que ele faz. Então não pensa assim, não, eu não admito isso. Não, você não tem que admitir nada. Você não tem que admitir ou deixar de admitir nada. Ah, uma situação como essa, um camarada que faz isso, isso e isso, ele é réu do inferno. E você? Só porque o teu pecado é diferente do pecado do irmão, você também não é réu do inferno? Então assim, a gente peca e Deus nos perdoa. A gente peca e a gente sempre está pecando. Mas Deus, ele nos perdoa. É claro que existem pecados morais, né? Que precisa ser corrigido, que aí é um outro posicionamento. Não importa o que o homem vai pensar de você. Recentemente teve o caso aí de um pastor de uma grande igreja, aqui da região, inclusive, perto daqui, que a situação dele foi exposta, era uma situação de adultério. Foi exposta, a igreja enorme. Pouquíssimo tempo, de uns 2 anos no máximo que isso aconteceu. 2, 3 anos, não sei. E o adultério que ele cometeu no passado, ele não confessou. Isso trouxe uma consequência, isso trouxe algo e agora veio à tona. Ele escondeu, ele deixou o adultério, ele deixou a prática do adultério. Ele deixou o pecado, mas ele não confessou. E a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Ele não confessou, ele só deixou. E aí a igreja, massacrou. Porque a igreja se sentiu o quê? Enganada. A igreja se sentiu enganada. Então, diante da sociedade, vai haver uma resposta. Mas não importa o que você pensa do pastor. Deixa eu te falar aqui, presta atenção. Deus não está nem aí com a tua opinião sobre o pastor. Deus não está nem aí com a opinião dos irmãos lá da igreja, que eram ovelhas dele, sobre ele. Deus não está preocupado com a tua opinião, porque Deus conhece o coração. Deus sabe quem ele é e é filho de Deus. É um filho de Deus. Porque ele é um filho de Deus, ele é o pastor, ele tem licença para pecar? Não. Assim como você também não tem, assim como eu também não tenho. Não tem licença para pecar. Mas Deus recebe ele. E o tratamento que ele vai ter com Deus é com Deus. Mas a consequência vem. Agora a consequência que nós temos aqui em sociedade, não tem a ver com o sentimento de Deus por nós.
Aquilo que Deus tem com você, Deus tem com você. Amém? Vamos finalizar aqui. Pastor, você quer falar alguma coisa? Na próxima aula a gente finaliza essa última parte aqui. Amém. Vamos nos colocar de pé? Falar uma coisa importante para você. O que é a nossa igreja? O que é o MAP? Repita assim comigo. O MAP